Fala, povo de Deus, terceiro dia da nossa série Jesus Cristo, nossa única esperança. O único mediador, né? Por que ele é a nossa única esperança? Porque ele é o único mediador. Se ele é o único que nos leva até Deus, ele é a única esperança que resta para nós. E não só que resta, porque resto parece que é o resto. A gente já tentou de tudo e não encontrou outra esperança. Mas ele deve ser a nossa primeira opção, porque ele é a única esperança, né? 1 Timóteo capítulo 3. Amém? Vamos ver aqui como deve ser uma pessoa que almeja ter um ministério de destaque, lideranças da igreja. Amém? Então isso é só para os líderes? Claro que não. Claro que não, porque tudo que vai ser falado aqui deveria ser uma marca em todo cristão. Deveria ser uma marca em todo cristão, seja líder ou não. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou se alguém deseja o episcopado, ou se alguém deseja a função pastoral, aí cada versão vai trazer de um jeito, deseja uma nobre função. Então, quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser líder de uma igreja, deseja uma coisa nobre. Amém? Glória a Deus. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aqui muitos já caíram, né? Já não passaram nessa última prova. Apegado ao dinheiro. Tem muita gente falando que igreja hoje dá dinheiro, que mexer com o povo de Deus hoje dá dinheiro. Tá? Esse povo vai se ver com o dono do ouro e da prata, que é Deus, mas que vai descer com ira e fogo consumidor, justiça e justo pagamento, né? Aqueles que querem roubar a noiva de Cristo. Amém? Tem pessoas roubando a noiva de Cristo, tem pessoas se aproveitando da igreja de Deus, tá? Só que a igreja tem dono, e o dono da igreja vai pesar a mão sobre essas pessoas. Que é isso, Vitor? Tem que ser falado, tem que ser falado. Igreja parece que virou empresa, né? Pastor parece que tá... Alguns, tô falando assim, mas são alguns, tá bom? Existe muita igreja de Deus, mas parece que a igreja virou empresa. O pastor virou empresário e a ovelha virou negócio, tá? Só quer tirar dinheiro do povo, vai se ver com o dono da igreja. Versículo 4. Ele também, o bispo, o pastor, deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele e com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então a pessoa não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus, do povo de Deus, tá? O nosso primeiro ministério começa em casa, tá? Então talvez você não almeje ser um pastor, ser um líder, estar à frente de uma igreja, mas se você tem uma família, meu querido, você já tem um ministério. E aí você vai ter que se enquadrar nisso aqui de todo jeito, porque o seu primeiro ministério começa na sua casa. Quando Jesus foi até Gadara e expulsou a legião de demônios daquele homem falou: Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu te acompanhar, Senhor. O que Jesus falou? Volta para tua casa e prega para eles. Jesus está falando, teu primeiro ministério começa na tua casa, vai e prega para eles, tá? Porque tem que começar na nossa casa. O nosso primeiro ministério é dentro de casa, dentro da nossa família. Nós precisamos cuidar bem da nossa família, nós precisamos ser exemplo dentro da nossa família. Agora, se você é um pai e os seus filhos não te respeitam, se os seus filhos não te veem orando, se os seus filhos não te têm como exemplo de cristão, como é que a igreja de Deus vai te ter como um exemplo de cristão? Tá entendendo? Versículo 6. Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo. Então, qual foi a condenação do diabo? Achou que ele era mais do que ele era. Ficou soberbo, ficou arrogante, ficou de nariz empinado na ponta do pé, tá? Então, é mais fácil um recém-convertido acabar tendo essa atitude, porque ainda não entende que é tudo pela graça, ainda não está maduro na fé para entender que é Deus agindo através dele, e aí acaba caindo na mesma condenação que o diabo, que foi o quê? Arrogância. Versículo 7. Também deve ter boa reputação perante os de fora, ou seja, perante aqueles que não creem, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então, qual que é a cilada do diabo?
fazer com que homens de Deus caiam em descrédito no mundo, tá? Então a gente tem aquela coisa, que a Bíblia fala, né? Ou nós somos amigos de Deus ou amigos do mundo. Nós temos que escolher, né? Só que aí as pessoas falam assim, não, você é amigo de Deus, então todas as pessoas que não são cristãs têm que te odiar. Não, se você é bem visto por uma pessoa não cristã, você tá errado, alguma coisa tá errada, tem que ligar um sinal de alerta. Não! A gente tem que ter uma boa reputação, a Bíblia está falando, até mesmo diante dos olhos daqueles que não creem. Nós temos que ser bem vistos por aqueles que não creem. A Bíblia diz lá no livro de Atos, pode ler, tem aqui a série também, que os apóstolos eram bem vistos na sociedade. Principalmente ali no início. Depois eles acabaram sendo perseguidos e mortos, sim, é verdade, porque eles também incomodavam muita gente, mas a comunidade via com bons olhos a igreja ali nascendo, porque também fazia muita obra social, também ajudava muita pessoa. Então, se o descrente só vê o crente com maus olhos, como que o descrente vai se tornar crente? Como que ele vai aceitar um convite um dia de ir para uma igreja? Como que ele vai se interessar pelo evangelho? Então nós temos que ter boa reputação, não só dentro da nossa igreja, não só dentro da nossa família, mas até mesmo diante dos olhos daqueles que não creem em Deus. Amém? Versículo 8. Os diáconos, igualmente devem... Diáconos é uma outra função eclesiástica na igreja, tá bem? Também devem ser dignos, homens de palavra, não muito amigo do vinho, nem de lucro desonesto. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, tem que ser experimentado. Qual que é o erro de hoje, que está acontecendo em muitos lugares? Pessoas que não foram experimentadas na fé, pessoas que ainda não têm um testemunho para contar, pessoas que não têm uma caminhada com Cristo, já estão sendo levantadas e colocadas em posição de destaque, mas não está preparado para aquilo. Paulo está falando... Nós só podemos ganhar uma posição de destaque na igreja de Deus quando a gente estiver preparado para isso. Não é porque você é filho do pastor, não é porque você é sobrinho do profeta, não é porque você é irmão do apóstolo que você tem que ter um cargo. Não, você tem que ter um cargo na igreja quando Deus te chamar para isso, quando existir uma unção em cima de você e quando você for experimentado, quando você se mostrar apto para isso. Mas aí por pessoas colocarem outras ali em cima do altar que não estão preparados, isso está ferindo muita gente. Então não é qualquer um que pode estar ali, tá bom? Eu desejo estar ali. Então seja preparado. Busque preparação, seja experimentado, demonstre fé, demonstre um caráter limpo na presença de Deus, sabe? Faça por onde. Não fique apenas reclamando por o pastor não te dar a oportunidade, tá? Mas seja um exemplo, seja um cristão, seja já um mensageiro da palavra mesmo não estando ali em cima. Já seja alguém. Tá? Glórias a Jesus. Versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé de Cristo Jesus. Escrevo-lhes essas coisas, embora espero e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Então, Paulo está escrevendo isso para Timóteo, para que Timóteo organize a galera ali na igreja, organize a galera na casa de Deus, tá? Gente, aqui não é de qualquer jeito que entra, aqui não é de qualquer jeito que se porta, aqui não é de qualquer jeito que se vive, aqui tem que ter um padrão, tem que ter uma forma de comportamento. Tá? Você não chega e senta na igreja como se você estivesse na sala da sua casa, que você põe o pé para cima, deita e fica lá tranquilão, relaxado. Não é assim, cara. Você não chega ali de qualquer forma, falando de qualquer forma, agindo de qualquer forma. Aquele lugar é santo. Eu estou escrevendo essas coisas para você saber como deve se comportar. Olha o que Paulo fala, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então... Eu tô falando isso há muitos vídeos, tem gente que fala que a igreja ali, quatro paredes, não é a casa de Deus, é a casa de Deus, tá falando aqui, o modo de se comportar na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus, tá? Nós sabemos que a igreja sou eu e você juntos, não é um templo, tá? Mas ali onde, no templo, ou seja, onde for, se reúne as pessoas e forma a igreja de Deus, ali passa a ser a casa do Deus vivo. E se passa a ser a casa do Deus vivo, você não se comporta de qualquer jeito.
querido. Se você entrar hoje na casa de alguém que você não conhece, você vai se comportar bonitinho, não vai falar um A, não vai nem olhar pro lado, vai limpar o pé antes de entrar. Mas aí você vai na casa de Deus e não se porta de forma decente, honrosa, digna do Senhor, se porta de forma respeitosa na casa de alguém só porque não conhece a pessoa, só porque não tem intimidade para abrir a geladeira dela, mas na presença do Deus vivo se porta de qualquer forma. Não pode. Não pode, nós não estamos falando de religiosidade, tá? Nós não estamos falando de, não entre de boné, não masque um chiclete. Não, nós estamos falando de reverência, entender onde você está, agir de acordo com aquele ambiente físico e espiritual. Estou na presença do Deus vivo, eu preciso ter temor, eu estou na casa do Deus criador dos céus e da terra, eu preciso ter respeito, eu preciso honrar Ele. Tá? É disso que nós estamos falando, não entrar ali achando que você está entrando num shopping. Eu não estou falando de religiosidade, meu irmão. Eu estou falando de postura, eu estou falando de consciência. De consciência de onde você está. Tá bom? Você está na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. E ali precisa ter, no mínimo, respeito e temor. Tá? Muito respeito e muito temor a Deus, porque ali não é qualquer lugar. Amém? Mas olha o que esse mesmo versículo fala. Na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, vírgula, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja, além de ser a casa de Deus, também é coluna e fundamento da verdade. Então, é coluna, é o que mantém de pé, e é fundamento, é o que dá base da verdade. Ou seja, a igreja do Senhor precisa ser um sustentador da verdade. Essa é a palavra. A igreja de Deus precisa ser sustentadores da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Então, quando a igreja do Senhor se afasta da palavra, perdeu o seu propósito totalmente. Perdeu, porque a igreja tem que sustentar a verdade. Agora, a igreja hoje, muitas, não todas, tá? Está manipulando a verdade em vez de sustentar a verdade. E tem gente querendo reler a Bíblia, que é a verdade eterna, estão querendo reler, reeditar, reinterpretar para se enquadrar nos dias de hoje. Não, a gente não é releitor da verdade, a gente é sustentador da verdade. Se eu sustento, eu só mantenho o que já está ali. Sustentar é só isso, é só manter o que já está ali. Já está aqui, ó. Eu só tenho que manter isso, eu só tenho que sustentar a verdade, eu só tenho que apontar para a verdade. Cristo é a verdade, Cristo é a sã doutrina, Cristo é a pureza do evangelho. É só isso, eu tenho que sustentar a verdade. Então a igreja é a casa do Deus vivo e é coluna e fundamento da verdade. Isso é muito poderoso, é coluna e fundamento da verdade, é o que sustenta a verdade, tá? Nós temos que ser sustentadores da palavra de Deus. Amém? Defensores do evangelho, pregadores da última hora, tá? Atalaias do Senhor, mensageiros do evangelho eterno. É isso que nós precisamos ser. Versículo 16. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse, Vitor? Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Amém? Deus foi manifestado no corpo, Jesus, o próprio Deus, veio à terra, e o verbo se fez carne. Não, vamos ler isso aqui, pelo amor de Deus. João capítulo 1, a gente já leu isso lá na série de João, mas vale a pena ler de novo. No princípio era aquele que era o verbo, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. No princípio o verbo se fez carne, e ele estava com Deus e era Deus. 1 Timóteo 3, Deus manifesto em corpo. O próprio Deus desceu na figura humana. Foi justificado no Espírito. O Espírito com E maiúsculo. Foi justificado pelo Espírito Santo, tá? Então, o Pai enviou o Filho que se manifestou em corpo e foi justificado no Espírito. Olha a Santa Trindade aparecendo de novo. E Jesus, que foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, ressuscitado pelo Espírito Santo. Ele foi visto pelos anjos, os anjos o viram. Ele foi pregado entre as nações falam do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele foi crido pelo todo mundo, em todo o mundo.
em todas as nações, em todo canto do mundo, onde Jesus já foi pregado, existe alguém que crê no nome dele. E ele foi recebido na glória, ele subiu aos céus e está à direita do Deus Pai. Grande é esse mistério. Que Deus é esse, hein? Que veio em corpo, foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, pregado nas nações, crido no mundo, recebido na glória. Esse Deus é tremendo, ele faz coisa demais. Amém? Eu acho esse versículo muito lindo, cara, que eu nem sei explicar ele direito, para ser sincero, mas eu acho isso aqui lindo demais, dá vontade de ficar lendo isso aqui 15 minutos. Mas enfim, resumo da ópera, meus irmãos. Viva uma vida exemplar. Viva uma vida exemplar na presença de Deus, tá bom? Na presença dos seus familiares, na presença dos que não são cristãos. Viva uma vida exemplar que glorifique o nome de Deus, tá bom? Faça tudo para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios 10:31. E mais, você é a igreja de Deus, então seja um sustentador da verdade. Por onde você passar, pregue a verdade, tá bom? Entenda que a igreja é a casa de Deus. Então, se você não vai na igreja, se você não se reúne com seus irmãos, você não vai na casa de Deus. Se você não vai na casa de Deus, por que você quer ir morar na casa de Deus eternamente? Não faz sentido, tá? Então, vamos despertar, vamos tomar um banhozinho no domingo, vamos pentear o cabelinho, passar um gel no cabelo e vamos para a casa de Deus, tá bom? Vamos para a casa de Deus adorar aquele que reina e vive para todo sempre. E quando você entrar ali, você esteja com a consciência do lugar que você está, temor, tremor, respeito na presença dele, se entrega por completo, tá bom? E você vai ter a melhor experiência da sua vida. Que experiência é essa? É se encontrar com Deus na casa de Deus. Aí o negócio é diferente. Tá bom, meu irmão? Esse é o 1 Timóteo, capítulo 3. Um beijo no seu coração. Te espero aqui amanhã, no capítulo 4. Se Jesus, aquele que foi manifesto no corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, crido no mundo, recebido na glória, se ele não voltar essa noite, amanhã a gente está aqui de novo. Amém? Que Deus te abençoe.